Voltando aqui no capítulo 6, Jerusalém sitiada. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim, fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Teoca, ponham sinal em Bet-Haquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a cidade de Sião. Você é como uma bela pastagem para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataque-nos ao meio-dia. Ai de nós! O dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade de falsidade. Ela está cheia de opressão, assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade, violência e destruição. É o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel, tão completamente como se faz como uma videira, como faz quem colhe as uvas, e você repasse o ramo cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles estão obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer, mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já que posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos como os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com seus campos e suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida de meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu castigar, declara o Senhor. Pois, diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no, acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe a assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá? Ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas, assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante desse povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão, assim diz o Senhor. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação está mobilizada. Desde os confins da terra, eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que fazem é como o branido do mar. Vêm montando seus cavalos em formação de batalha para atacá-las, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores com
dores como as de uma mulher que está dando à luz. Não saiam os campos nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há terror por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com o choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para examinador de metais, provador de meu povo, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias, estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. A inutilidade da falsa religião. Capítulo 7. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor. O templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações e de fato tratarem uns e os outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem seus deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome. Estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes. Gente, o versículo 10, ele fala claramente, assim, pra gente pensar, principalmente, nos nossos atos. Porque muitas vezes nós cometemos coisas horríveis e vamos para a igreja como se nada estivesse acontecendo. E vamos lá e nos sentimos seguros. Nós cometemos pecados e vamos para a igreja como se nada estivesse acontecendo e vamos lá e estamos seguros na casa do Senhor. E não é assim que funciona. Não funcionava aqui no Velho Testamento e não funciona no Novo, ok? Tenhamos cuidado redobrado com aquilo que praticamos no dia a dia, nas coisas mais simples que fazemos. Podemos estar cometendo coisas abomináveis para Deus, nas coisas mais simples e às vezes nem nos damos conta. Então eu vou ler novamente o versículo 10 aqui do capítulo 7. E depois vir e permanecer perante a mim neste templo que leva o meu nome e dizer, estamos seguros para continuar com todas as práticas repugnantes. Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas as coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes e vocês não terem dado atenção, e de eu tê-los chamado e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, e o mesmo que fiz a Siló, expulsarei vocês da minha terra como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e suas mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramaram ofertas a outros deuses para proclamarem a minha ira.
Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não, é a si mesmos para a sua própria vergonha. Ou não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Quando você peca, será que é realmente diretamente a Deus que vocês estão atingindo? Ou vocês estão atingindo a vocês mesmos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o salário do pecado é vergonha, o salário do pecado é estar constantemente em conflito consigo mesmo. Porque nós temos consciência dos nossos pecados e quando nós cometemos esses tipos de pecados, com certeza isso atinge diretamente a nós mesmos, primeiramente, antes de atingir a Deus. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos a outros sacrifícios e comam a carne você mesmo. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhe falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Vocês adoraram em todo o caminho que eu ordenar para que tudo vá bem com vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde e os seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até os dias de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando vocês lhes disser tudo isso, eles não escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma ação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos cansados e jogue-os fora. Lamente-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. O Vale da Matança. Os de Judá fizeram o que eu reprovo, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele imagens de seus ídolos. Construíram um alto Tofete no vale de Ben-Rimon para queimarem sacrifício a seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e jamais me veio à mente. Por isso, certamente vê os dias, e declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou vale de Ben-Rimon, mas vale de matança. Pois ali estenderam cadáveres até que não haja mais lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para aves e para os animais, e não haverá quem os afugente. Darei fim a vozes de júbilo e de alegria, as vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Capítulo 8. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis, dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, conduziram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu o expulsar, diz o Senhor dos Exércitos, o pecado do povo e seu castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles enganam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que foi que eu fiz?
Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes são determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como eles podem dizer, somos sábios? Pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entreguei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, todos os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles trataram da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, caiam entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis escolher a colheita deles. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles, porque estamos sentados aqui? Reúna-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor, o nosso Deus, condenou-se a perecer e nos deu água envenenada para beber. Porque temos pecado contra ele? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. O refolegar dos seus cavalos pode-se ouvir-se desde Dan. Ao reclinar-se os seus garanhões, a terra toda treme. Vieram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, de meu povo. Grito que se estende por toda esta terra. Ó Senhor, não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor apodera-se de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida de meu povo? Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos de meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar, e a falsidade, na verdade, que prevalece nesta terra, eles vão de crime ao outro. Eles não me conhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem da opressão em opressão, de engano em engano. Eles se recusaram a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com o seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens de estepe.
pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Desviarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Por que a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa? O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me obedeceram e nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás dos Balaíns como seus antepassados. Lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, os Deus de Israel: vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os empilharei entre nações que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham, elas depressa e lamentem por nós, até que nossos olhos transbordem de lágrimas e as águas corram de nossas pálpebras. O som do lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se, ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo cefeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar-se nisso, em compreender-se e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo em lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vê, chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que raspam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Vamos começar o capítulo 10, Deus e os ídolos. No próximo vídeo completamos aí nossa leitura diária aí das 10 páginas, continuando em Jeremias. Deixa eu ver aqui, Jeremias, depois vem as lamentações de Jeremias, ainda temos um tantinho aí para ler, ok, meus amores? Então, fica pro próximo vídeo aí, para não ficar muito longo, já terminamos as nossas 10 páginas. Beijos e fiquem com Deus.